Tudo na vida tem o seu lado bom e seu lado ruim, e com o au pair não é diferente, não é, meu povo? Olá, gente! Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Se você é novo aqui, o meu canal não é só sobre au pair, mas tem muito vídeo de au pair aqui, então eu vou deixar o link da minha playlist para você se organizar direitinho, se você quer saber tudo sobre isso, desde o passo a passo, desde o começo, tudo. Você vai de baixo pra cima e tem todos os vídeos sobre o meu processo, detalhadamente, conselhos, etc. Se divirta, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e me segue no meu Instagram, que é @lopeslele. E vamos começar o vídeo. Eu fiquei aqui pensando naquela famosa frase: eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer primeiro? Eu começo pelas coisas ruins, aí vem depois as coisas boas, pra dar uma amaciada no coração, ou eu faço ao contrário? Mas eu acho que eu prefiro começar pela parte boa, então vamos lá. Vamos começar pelas coisas boas, o lado bom de ser uma au pair. Pra mim, sem dúvida, quando eu tava pesquisando, o que me chamou a atenção foi o custo-benefício. Eu sempre quis morar nos Estados Unidos, e quando eu pesquisava intercâmbio, era extremamente caro pra ficar 6 meses, e esse intercâmbio eu conseguiria morar com uma família, né, sem pagar conta, por até 2 anos e por um preço muito mais barato, né? Então, sem dúvida, o custo-benefício pra mim é uma coisa muito boa desse intercâmbio. A segunda coisa é poder trabalhar legalmente nos Estados Unidos, porque acho que a maioria das pessoas sabe, aqui a gente não pode trabalhar com visto de turista, com visto de estudante, só pode trabalhar com visto de trabalho. E no caso do au pair, o visto que a gente vem é um visto de trabalho e estudo. A gente trabalha aqui legalmente por 1 ano ou 2 anos, então isso é uma coisa muito boa, a gente trabalhar de forma legal. Porque muitos intercâmbios a pessoa tem que, além de gastar muito pra vir, ainda tem que trazer um dinheiro pra poder se sustentar aqui. E no intercâmbio de au pair você não precisa, você tem um salário semanal, então você consegue juntar o seu dinheiro e fazer as suas coisas aqui. Além de que, um outro ponto bom, o terceiro, a gente não paga conta, né? Então a gente não paga aluguel, a gente não paga luz, que aluguel aqui nos Estados Unidos é extremamente caro. A única coisa que a gente paga são as coisas que a gente usa, né? A gente paga com o nosso emocional. Brincadeira, aqui é só a parte boa, só alto astral e alegria. Falo disso lá no final só. Porque a gente precisa trazer dinheiro pra sustentar aqui, né? Só o dinheiro do intercâmbio e vem. A quarta coisa é você conseguir conhecer a cultura bem de perto, né? Porque você tá morando com uma família americana, então você tá conhecendo tudo. Tá conhecendo a essência da cultura americana. Isso, inclusive, é uma coisa bem legal pra quem tem vontade de morar aqui depois, né? Porque é uma forma de você conhecer bem de pertinho e saber se você realmente gosta do país ou se você vai perceber que, na verdade, você não gosta tanto assim. A quinta coisa é a oportunidade de conhecer cidades pequenas e estados menores ou estados não tão famosos que você provavelmente não conheceria se você tivesse vindo pra cá com visto de estudante ou com visto de turista. Isso foi realmente uma coisa que eu gostei muito, porque na minha primeira família eu fui pra Carolina do Norte, uma cidadezinha pequena chamada Greensboro. Eu nunca teria ido lá, porque era uma cidade pequena, porque eu não tinha curiosidade de conhecer Carolina do Norte. Eu sempre pensava, caramba, se eu tivesse vindo com outro visto, eu não teria vindo pra cá, porque não é um estado famoso, uma cidade famosa. Normalmente a gente quer ir pra Nova York, Flórida, Califórnia. Então é uma boa oportunidade de a gente conhecer cidadezinhas pequenas, lugarzinhos pequenos que às vezes são maravilhosos, são lindos, que a gente não conheceria se viesse pra cá de uma outra forma. Sétima coisa, com certeza, crescimento pessoal. Aqui a gente amadurece muito, a gente é obrigado a amadurecer, é muito difícil. Tinha momentos que eu ficava, meu Deus, eu não aguento mais crescer, eu tô de boa, eu não quero mais crescer. Só que é um tapa da maturidade na sua cara, de uma vez, e a gente cresce com as coisas boas e com as coisas ruins. A gente aprende a ser mais forte, a gente aprende a ser mais independente, a gente aprende tudo. Então, realmente, assim, o crescimento pessoal é uma das coisas que, pra mim, é um dos maiores pontos positivos do intercâmbio. E a oitava coisa são as experiências únicas que eu só vivi por causa do intercâmbio. Eu lembro que uma boba, assim, que foi a primeira que eu tive, foi de estar conversando lá em Cancún, na minha quarentena, com uma menina italiana. Eu fiquei assim, nossa, eu nunca imaginei que eu ia estar batendo papo, assim, com uma italiana, falando inglês desse jeito e tal. Depois, quando eu cheguei aqui no meu primeiro mês, nas minhas primeiras semanas, eu fui almoçar com uma au pair da Croácia e uma au pair da Espanha. O meu sentimento era, eu tô aqui numa mesa de almoço com uma menina da Espanha, uma menina da Croácia, e eu nunca imaginei isso na minha vida. Isso são coisas, assim, menores, sem contar coisas que eu consegui comprar. O meu iPhone novo, se fosse no Brasil, eu nunca teria comprado, porque mesmo com os anos, eu teria pena de gastar o tanto de dinheiro que o iPhone, né, os mais novos, são no Brasil. E eu consegui comprar aqui com 2 meses dos Estados Unidos. Eu consegui comprar meu notebook. Eu fiz um cruzeiro pras Bahamas e etc. Coisas que eu nunca achei que eu fosse conseguir tão cedo, tão rápido. Ver o Natal em Nova York, poder morar aqui, né? O au pair proporciona muitas experiências únicas que eu não viesse, eu não teria vivido, nunca teria vivido, ou teria vivido, teria demorado bastante pra viver. E agora, porque nem tudo são flores, meu amor, a parte ruim. Vamos lá.
Brincadeira, gente. Na verdade, assim, pra quem não sabe, eu saí do au pair. Assim que eu saí, eu tava com muita mágoa em relação ao programa. Eu não falei sobre isso, eu vou falar sobre isso quando eu explicar o porquê que eu saí do programa, etc. Mas eu fiquei com mágoa em relação ao programa e um pouco de ranço. Eu quase saí de todos os grupos do Facebook por causa de sentimento ruim mesmo, porque me abalou muito emocionalmente, né? O programa me abalou muito emocionalmente. Só que mais 2 semanas atrás... 2 semanas atrás? Acho que não, na verdade foi essa semana, eu acho. Eu percebi o quanto eu sou grata ao intercâmbio de au pair. Por causa dessas coisas todas que eu falei. Eu até vontade de chorar, porque eu acho que foi uma cura, assim, que eu tive. Eu tava um pouco amarga sobre o programa em relação... Eu jamais iria mostrar qualquer tipo disso pra vocês, porque eu não tô aqui pra apagar a luz ou apagar o sonho de ninguém. Pelo contrário, eu falo, venham, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Mas essa semana eu parei pra pensar o quanto o intercâmbio foi bom pra mim. O quanto eu só tô aqui e tô vivendo o que eu tô vivendo hoje. Minha vida tá no lugar que eu queria estar por causa do intercâmbio de au pair, sabe? Eu fiquei olhando o site pra pegar algumas anotações sobre as informações sobre au pair, né? Eu fiquei olhando os sites de au pair e eu me vi aquele sentimento que eu tinha quando eu tava pra vir pra cá, o sentimento de fechar o processo. Foi um sentimento muito bom. Eu fiquei assim, nossa, como eu sonhava com isso, como eu me sentia feliz e olhar aqueles sites me trouxe aqueles sentimentos de volta. Então hoje eu considero que eu tô curada em relação a essas coisas que eu tava tendo em relação ao au pair, graças a Deus, porque realmente foi uma experiência boa pra minha vida, não foi uma experiência boa pro meu emocional, mas foi uma experiência boa pra minha vida. E, enfim, vamos começar. As partes ruins do programa de au pair. A primeira coisa é a falta de privacidade, né? A gente mora com uma família que a gente não conhece, a gente conhece quando a gente chega nos Estados Unidos na casa deles, e não é a sua casa. Eu não tive problema de abrir a geladeira, porque no começo as duas famílias falaram, não, é a sua casa, você mora aqui, você vai ficar pedindo pra gente toda hora que você quiser comer ou beber alguma coisa, tipo, é a sua casa. Mas cozinhar, às vezes eu ficava meio assim, não queria que eles me vissem cozinhando. Pijama, às vezes eu tinha vergonha, que o que eu fazia? Eu colocava a calça do pijama e a blusa, eu tinha vergonha de sair com a blusa, com o pijaminha que era calça e blusa, eu colocava um moletom por cima. Então, essa falta de privacidade é muito ruim, você não se sente em casa porque você não está em casa realmente. A segunda coisa é sugar a energia da família. Às vezes eu acordava me sentindo assim, ai, nossa, tô me sentindo estranha, tô me sentindo mal-humorada, ou então triste. E aí, quando eu chegava perto da família, eu via que os pais estavam assim, estavam estressados, as crianças estavam estressadas. Eu sugava a energia da casa, entendeu? Era um negócio assim, se eles estavam mal, eu ficava mal. Se eles estavam brigados, eu ficava mal. E isso é uma coisa muito ruim. Terceira coisa, se você não gosta de alguma coisa no seu trabalho, isso vai se tornar um problema na sua vida. Você vai lidar com aquelas coisas fora do seu trabalho também. Você vai escutar problemas do seu trabalho, você vai ver os problemas do seu trabalho, mesmo quando você está off. Então, o fato de você morar no mesmo lugar onde você trabalha te dá essa coisa. Às vezes eu tava bem no meu quarto e na hora que eu subia pra ir na cozinha, pronto, era meu ambiente de trabalho, já me lembrava, dava aqueles gatilhos, eu ficava mal emocionalmente. Pra mim também é uma coisa muito ruim. Quarta coisa, eu me sentia uma adolescente. Tinha que dar satisfação, por exemplo, até que a minha segunda família, nem tanto, a minha primeira família eu tinha que dar satisfação de tudo, né? Já falei sobre aqui, meu rematch. Na minha segunda família eles eram meio nem aí, que era uma coisa boa, mas mesmo assim, eles pediam, caso eu fosse dormir fora de casa, eu avisar pra eles não ficarem me esperando, ficarem preocupados, que eu entendo. Mas é uma coisa que eu não gostava. E a gente usa o carro deles, né? Então, às vezes a gente tem que perguntar se pode ir num lugar que a gente não tá acostumado. Algumas famílias eu acho que não, mas algumas sim. Eu avisava se fosse um lugar muito diferente, ou quando eu saía do estado, eu falava, ai, posso, não sei o quê. Então, essa coisa de pedir as coisas, ou às vezes eu já levei bronca por coisa que eu fiz que era contra a regra da casa. E aí você leva bronca, eu fico assim, gente, eu me senti uma adolescente, sabe? Pois eu tô velha pra essas coisas, eu já tenho 27 anos, 26, mas quase 27. Então, assim, não dava pra mim, isso é uma coisa que eu achava bem ruim. A quinta coisa foi uma das coisas que abalou muito o meu psicológico, uma das coisas, que é a nossa vulnerabilidade, porque a gente é o lado mais fraco. Aquela coisa do a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Nós somos o lado mais fraco, né? Nós somos as imigrantes, nós somos as contratadas, nós somos as pessoas que estão sozinhas aqui, e nós somos as pessoas que pagam menos pra gente. A família, pra quem não sabe, eles pagam bastante dinheiro pra agência também. Eles pagam mais do que a gente. Então acaba que a prioridade da agência é mais as famílias do que as au pairs. É muito comum que a au pair acabe se ferrando quando precisa da agência ou quando tem algum problema, ficar desamparada em relação à agência, sabe? E a gente fica com muito medo de fazer coisa errada, da família não querer mais a gente, porque passar por rematch é uma coisa muito difícil. E quando você entra de rematch, você tem 2 semanas pra achar uma família nova, senão você volta pro Brasil. O que eu sentia muito e que eu falei que eu conheço outras pessoas que também sentiram muito, é essa vulnerabilidade, o medo de fazer coisa errada, o medo da família
não querer mais você. Então, sempre que a família vinha, me chamava, tipo assim, mandava mensagem: Letícia, você pode vir aqui pra gente conversar? Às vezes não era nada, gente, às vezes não era nada. Às vezes era pra falar assim: a gente vai viajar amanhã, então, de manhã, desculpa, foi de última hora, você não vai trabalhar amanhã. Mas sempre que eles mandavam, eu tinha uma leve crise de ansiedade, assim, eu ficava me tremendo, eu tinha vontade de chorar, porque eu achava que a qualquer momento eles poderiam falar: olha, a gente não quer mais você, ou você fez tal coisa, a gente vai pedir rematch. Eu tive alguns problemas na minha segunda família também, né, em relação às crianças, então a gente teve algumas dessas conversas, não de rematch, obviamente, mas de conversa pra resolver problemas, mas eu nunca sabia se eles estavam querendo resolver problema, ou se eles estavam me chamando pra cancelar e tal. Então, pra mim era uma coisa muito difícil. Quando eles mandavam mensagem, às vezes no final de semana, no sábado, tipo assim, vamos conversar amanhã, acabava com o meu dia. Eu ficava muito mal por essa vulnerabilidade, esse medo. Ainda mais eu tinha passado por um rematch antes. Eu fiquei muito traumatizada com o rematch. Inclusive, muita gente comentou no meu vídeo falando que percebeu, pelo jeito que eu tava falando, o quanto o meu rematch me abalou. Eu fiquei surpresa porque eu não consegui ver isso, eu não consegui perceber isso, né, enquanto eu gravava e enquanto editava, que eu demonstrei o quanto me abalou. Mas eu fiquei traumatizada. Quando eu acabei o intercâmbio, eu ainda não estava 100% recuperada desse baque que foi o meu rematch. Eu ficava com medo de passar por aquilo tudo de novo. E isso pra mim foi uma parte muito ruim. A vulnerabilidade de ser o lado mais fraco. A sexta coisa é o viver a vida de outra pessoa. Isso também era uma coisa que me incomodava muito, que no au pair a gente tá morando com outra família, a gente tá morando num quarto que não é nosso, vivendo a rotina que não é nossa, a gente tá cuidando dos filhos que não é nosso, a gente tá vivendo as regras de que não é nossa, não são nossas. Essa coisa de morar na casa dos outros, usar o carro dos outros, viver em torno deles, porque a nossa vida como au pair acaba girando em torno deles durante a semana, que é a maior parte dos nossos dias, né? Eu me senti assim, eu tô vivendo uma vida que não é minha, eu tô vivendo a vida deles enquanto eu tô no intercâmbio, e eu não gostava disso, eu realmente não gostava disso. E a última coisa, na verdade, eu citei uma parte dessa coisa no lado bom, que é o de não precisar trazer dinheiro porque a gente ganha dinheiro. Só que a parte ruim é que o salário é baixíssimo. A gente ganha no mínimo R$195,75. A maioria das famílias paga 200, pelo menos $200 por semana, que quando a gente não tá aqui, parece muito. E no começo do meu au pair eu também achava que parecia muito. Os primeiros meses, assim, eu também achava que parecia muito. Só que não é. É muito pouco, inclusive. O que acontece? Salário baixo assim, porque teoricamente, eles abatem das contas de luz, contas de água, conta de aluguel, conta de tudo. Então, eles abatem esse valor e deixam esse valor semanal pra gente. Então, o final do mês, se você ganha $200 arredondado, você ganha $800 por mês. Se não, é menos. E, teoricamente, o que eles falam é que esse seria o dinheiro que sobraria no final do mês pra você. Então, teoricamente, eles abatem todo esse valor por causa disso. Só que esse programa foi criado em 1900 e muito tempo atrás. E naquela época, realmente valia, porque as coisas eram muito mais baratas, né? Hoje em dia, as coisas são mais caras do que eram, bem mais caras do que eram, né? 30 anos depois, 20 anos depois. Do aumentar, não é só o valor das contas, é o dinheiro, os salários, tudo, né? A valorização do dinheiro. E eles não atualizaram isso, então a gente ganha a mesma coisa que a au pair ganhava 30 anos atrás fazendo essa matemática. E aí uma vez eu fiz essa matemática com o meu agora marido e ele falou, tipo, até aqui em Nova York essa conta não faz sentido. Você trabalhando aqui em Nova York, você pagando tudo que em Nova York é muito caro, né? Ainda assim, você tem mais de $800 por mês pra você, ou $200 por semana, pra você conseguir viver, sabe? Então essa conta realmente não faz sentido. É muito baixo, então esse realmente é uma coisa ruim, o que eles não aumentam o salário de au pair. E é isso, gente. Acho que eu falei mais coisas boas do que coisas ruins sobre o au pair. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui seu comentário falando o que você achou, me dando alguma sugestão de tema. Não se esquece de deixar o seu like, que é muito importante, de se inscrever aqui no canal, porque tem muita gente que assiste meu canal e não é inscrito. Eu voltei a postar vídeo toda segunda e quinta. Agora eu vou postar com mais frequência. Tinha muita gente me cobrando. Eu realmente não consegui postar durante o meu ano de au pair. Então eu tô postando tudo agora. Então se inscreve aqui, tem bastante coisa vindo. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.